Oi, mulher 40 mais. Seja bem-vinda por aqui. Assar aqui um batonzinho da vovó. Não sei se você conhece assim, mas aqui na minha cidade a gente fala assim, batonzinho da vovó. Esse aqui é ótimo para hidratar os lábios. Pois bem, e vamos falar sobre o desconforto de ser virgem na vida adulta? Sim, gente. Eu, Elisângela, Elis para nós aqui, né? Fui virgem até aos 36 anos. Fui de um extremo, na adolescente ele gostava muito de rock, rap, funk, morava em Brasília, sou do Tocantins e fui morar em Brasília aos 15. Iludida até, achando que ia ser uma coisa, chegou lá foi outra, mas deu para aproveitar na medida do possível. Esse extremo que era de muita curtição, muita coisa. Eu bebi, fumei nessa adolescência e assim, nada assim que me levasse para um caminho que me trouxe sequelas, graças a Deus. Desse extremo eu fui para outro extremo, que foi religiosidade, muito religiosa, muito fanática. Aí já estava morando no Goiás. Não sei se alguém conhece, Goiás é Anápolis, que eu fui morar, e lá eu comecei a trabalhar numa empresa, laboratório farmacêutico. Fui morar com uns parentes meus. Em Brasília eu morava com os meus pais, mas Anápolis que eu consegui esse primeiro emprego fechado. E minha turma de primas, cada uma foi seguindo um caminho, casando, e eu fiquei sozinha. Falei, como assim? Eu fiquei sozinha. E quando eu me vi assim, a minha turma toda, todo mundo casou, foi viver sua vida, eu falei, ah. Aí eu consegui esse emprego fechado, fui morar com os parentes, uma tia e um tio meu, e comecei a trabalhar fechado, primeiro emprego meu fechado. E nisso eu fui concluir o ensino médio que eu tinha largado pra lá, eu fui terminar. E lá eu conheci uma jovem, e essa jovem era evangélica, só que ela não era esse extremo. E aí eu me identifiquei em uma igreja, gente, que a doutrina era seríssimo, mas era muito séria. É uma coisa assim, tipo, não sei se vocês conhecem, tipo, Deus é amor. Você bem aberta, viu? Lá a gente não depilava nem a axila, hein? As axilas. Você foi 7 anos com aquela cabeluda. Meu Deus. Se aqui era assim, vocês imaginam, né? Pois é. Aí lá não podia sobrancelhas, cabelinho com a raizinha. Não podia não, viu? Irmãs, não podia não. Não podia pintar, não podia alisar, não podia fazer sobrancelha, não podia usar nem tipo isso aqui, ó. Não, 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 não. Pecado. Roupa era só aqui, as blusas, saia, não podia ser acima do joelho, tinha que ser ou longa ou na metade assim. Midi, tipo assim, midi, era daquele jeito. E assim, gente, eu fiquei 7 anos nessa religião. Gente, lá eu passei por cada coisa. Aí lá eu fui um extremo que quem me olhava não me reconhecia. Primeiro, eu fazia um jejum muito louco. Ninguém me obrigava, mas eu fazia. E ninguém me obrigou a eu ser dessa religião. Eu que quis ser ao extremo. Isso eu achava o máximo ser religiosa, porque eu achava que eu era a santa das santas. Olha só, olha que mentalidade. E aí eu passei por essa religião e deixa eu ver. Aí eu fui essa religião, passei 7 anos, não fazia nada disso. E quem me olhava, e agora que veio aqui onde o ponto que eu fui começar e parei. Quando eu tava lá, eu que escolhi ser dela, e quando eu ia fazer o jejum, que era um jejum muito louco, eu ficava o dia todo, desde a hora que eu acordava até quando eu chegava em casa, sem nem beber água. Eu desenvolvi uma infecção de urina tão feia que eu urinava sangue. E aí eu tive que ir às pressas para médico para tratar.
porque eu não bebia água. Ninguém me obrigava, eu que fazia isso. Outra coisa, aí eu ia pra vigília, ficava a noite toda, e jejum dessa forma, ia pra monte, tinha vez que eu ia pra monte, arriscando a minha vida sozinha, já fiz isso. Acordar de madrugada no domingo, que eu não ia trabalhar, mas eu acordava cedo, ia pra igreja fazer oração. Nisso tudo eu tinha uma fé, uma crença que nesse tempo eu queria casar. Nesse tempo eu queria construir uma família. E eu falava para Deus, não, ele não precisa nem trabalhar, ele nem tem emprego, ele precisa só viver da obra. Meu Deus, como a mentalidade era pequena. Ainda tinha outra coisa que eu ainda tinha que me familiarizar. E naquele tempo eu tinha que aceitar na cabeça das pessoas, as que já eram casadas. As meninas que eram do meu tempo, elas eram mais bonitinhas, né? Porque eu aqui, eu envelheci, eu vou deixar a foto pra vocês. Eu vou deixar desse lado bem aqui, ó. Eu vou deixar a foto de quando eu era rebelde e de quando eu era fanática. Pra vocês verem o nível meu. Que quem me olhava, o meu pai pedia, pelo amor de Deus, pra me sair dessa religião, porque eu fiquei magra. Eu acho que eu devia estar pesando uns 35. Eu fiquei o couro e o osso. Chega, isso aqui era fundo. Eu fiquei velha. Eu acho que naquele tempo eu teria tipo 50 anos. Gente, era muito esquisita. E tava tudo bem pra mim. Meu pai falava, meu pai às vezes me pedia chorando. Eu, não, pai, eu quero é isso. E aí, voltando ao assunto das pessoas, as meninas da minha turma, da igreja, todas se vestiam igual eu, mas sempre tinha aquelas mais bonitas, né, gente? E aí essas meninas iam casando, iam arrumando casamento para elas, que eram mais novas do que eu, e arrumavam pessoas jovens. E eu, no caso, eu acho que a minha idade, ela era mais avançada um pouquinho do que as que estavam. Eu não me recordo a idade exata, não sei se era 20 e pouco, 20. Eu não me recordo, não, mas para mim ter conseguido o trabalho fechado, eu acho que eu já era de maior, né? Então eu devia ter meus 20, 21. Aí, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu não esqueço desse, uma jovem falou assim pra mim, ela já era casada, né? Falou assim, irmã, você acha que na sua idade você tem que escolher? Na sua idade você não escolhe, não. Os homens é que escolhem você. Nossa, aquilo pra mim foi um baque. Aí eu ia chorar pra Deus, eu ia me lamentar, me fazer de vitimismo, achando que eu me sentindo aquela coitada, aquela, meu Deus, não sei nem explicar. Achando eu que eu me fazendo de vitimista pra Deus, Deus ia lá e ia fazer alguma coisa por mim. Ai, gente, como eu era inocente, meu Deus. Aí aquilo me deixava assim muito triste, eu chorava. Aí, pedi a Deus pra casar e ter um casamento desse jeito, sabe? Sem nenhuma estrutura. Podia ser qualquer um. Aí eles arrumavam algumas pessoas lá de idade. Eu lembro que arrumaram um casamento pra mim. Um homem já de idade, o senhor já de idade, ele tinha tipo uma terrinha lá, né? Não, irmã, casa com fulano de tal, porque ele já tem uma terrinha, já tem algo pra te proporcionar. Eu, não é isso que Deus tem pra mim. E foi indo, as coisas foram se passando. E eu ficando. As meninas iam casando e eu ficando. Aí tinha muita gente que me olhava com pena, sabe, gente? Muita gente me olhava com pena. E aí eu fui indo. Aí tinha uns que diz que Deus mostrava que eu era dele, eu tinha que casar com ele. Eu, o quê? Eu? Aí teve uma vez, essa cena, eu não esqueço também. Eu tinha ido pra igreja e eu cheguei em casa, na casa da minha tia, eles não eram evangélicos. E aí a casa sempre tinha festa, essas coisas. Eu cheguei, né? Aí eu achando, quando eu me arrumava, eu me achava assim, que quando eu me arrumava eu ainda tava bonitinha. Aí eu cheguei, tinha um pessoal lá bebendo. Aí tinha uma mulher muito elegante, ela linda, toda arrumada, produzida. Aí ela, essa daqui é a Elisângela, tal, me apresentou lá pro pessoal, né? Aí minha tia falou assim, não, a bicha, ela é crente, tal, ela não bebe não. Ela falou assim, quer casada, solteira? Ela, não, ela é solteira.
Aí a mulher falou assim pra mim: minha filha, tu ainda quer casar? Eu falei assim: quero. Aí ela falou assim: mas desse jeito que você anda e se arruma, tu não vai casar nunca. Pronto, jogou um balde de água fria em mim. Aí eu fiquei assim, rindo sem graça, sabe? Que eu nem sorria do jeito que eu sorria. Meu Deus, era muito, muito esquisita. Fui pro quarto, me ajoelhei, chorei. Era coisas assim, sabe? E nisso, nesse tempo, olha o que me fez despertar. Aí logo também passou o tempo e meu pai faleceu, nós morávamos em Anápolis, mas eu ainda comecei a fazer um curso de técnico de enfermagem. Nunca exerci a função, tá, gente? Nem pretendo mais. Chega, não era pra mim. Mas eu tive que passar por aquilo. Hoje em dia, graças a Deus, eu acredito que eu tive que passar pra me chegar onde eu cheguei hoje. E nesse curso que eu comecei a olhar outras meninas, que as outras meninas tinham umas lá que eram evangélicas, mas se arrumava tão bem. Era tudo assim, ornamentada, sabe? Era uma maquiagemzinha bonitinha, o cabelo arrumado. Tinha umas que usava calça, outras não. Eu ficava, gente, mas essas meninas, elas são evangélicas, mas elas são diferentes. São bonitas. E eu vivo desse jeito. Eu falei, gente, então tá estranho. Aí eu fui indo, fui conversando. Aí eu fui orar, né? Eu fui saber se Deus permitia eu arrumar meu cabelo, fazer uma sobrancelha. Mas o que eu queria no momento mesmo era arrumar o cabelo, eu acho que a sobrancelha, se eu não me engano. E poder vestir uma saia, uma roupa mais assim, sabe? A saia eu ainda ia continuar na saia, eu não queria nem calça. Mas eu queria me vestir bem, eu queria me sentir bem. Eu comecei a despertar isso em mim. Eu pensava assim na minha mente, será que isso é pecado? Será que Deus proíbe isso mesmo? Aí eu fui orar, eu fui fazer. E um belo dia, eu num monte orando, intercedendo por isso, que ó, para fazer o curso, eu fui orar e ó, jejum, campanha, e para saber se eu podia começar a me arrumar melhor, me sentir melhor. E eu tava nesse monte, gente. E lá nesse monte eu orando, chorando, como sempre. Aí uma pessoa chegou, botou a mão aqui. Eu não olhei para trás para saber quem era nem nada. Do jeito que eu tava chorando, eu fiquei. Uma pessoa chegou, era uma mulher, que a voz eu lembro que era de uma mulher. Botou a mão aqui em mim e falou para mim: não temer o homem. Não temas o homem. Eu lembro dessa frase. Das outras coisas assim, mas eu lembro que falava para mim: não temer o homem. Aí aquilo foi um sinal para mim. Eu fui me inscrever no curso, fiz o curso, consegui até concluir, né? Porque quando chegou no estágio, pensa nas coisas que eu tive que lidar com aquilo, né? Que eu era muito tímida, eu tive que, porque tava entrando numa área de profissionalização, né? Que eu ia profissionalizar. E aí então passei por várias situações ali no estágio, bem mesmo desafiadoras. Mas isso serviu para o meu crescimento, né? E eu lembro dessas coisas, eu fico, gente, como que era assim? Tá bom. Aí eu fiz isso e aí eu comecei a me arrumar. Mas eu tive que, tipo, mudar de igreja. Teve uma situação de um rapaz que ele ficou meio assim obcecado por mim e queria tudo. Ele me seguia quando eu saía da igreja e era da igreja. Eu falei, esse homem não é de Deus não, esse homem é do capiroto, porque esse homem fala essas coisas. Aí eu fui conversar com o meu pastor e minha mãe só estava esperando eu concluir o curso pra gente vir embora pro Tocantins. E aí minha mãe era da Assembleia e do lado da nossa casa era a Assembleia que a minha mãe congregava. E eu andava quilômetros para mim ir para essa igreja de doutrina e tudo. E aí eu fui conversar com o meu pastor, que esse irmão tinha vezes me seguindo após o culto. E ele falou, não, então para sua segurança você vai congregar com a sua mãe. E aí eu comecei a congregar junto com a minha mãe, era até a Assembleia de Deus. E aí eu comecei a me arrumar. Lá podia, sabe? Se arrumar, vestir calça, fazer uma make, arrumar o cabelo. E eu comecei a me cuidar. Aí quando eu concluí o curso, foi quando nós viemos embora, voltamos para nossa terra, que só era eu e minha mãe agora. E
viemos pra cá. E aí aqui eu ainda tentei ver se eu conseguia, né, um emprego na área, mas não consegui. E tem 3 temas aí de coisas que eu posso trazer em outros episódios, que foi o desafio de eu trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, que eu não consegui emprego na enfermagem. Outro foi quando... E os desafios que eu tive lá, hein? E depois disso tudo foi quando eu... Sobre a virgindade, né? Que eu perdi a virgindade e tal. E... Deixa eu ver. Teve outra coisa, gente. Era sobre a virgindade. E... esse emprego que foi muito desafiador. Tem outra coisa que eu queria... Ah, e aí eu dei um tempo de religião. Isso. Voltei. É isso. E... fui... E... quando eu me descobri... Gente, eu só tô recapitulando aqui que foi isso. É 3 coisas que eu quero trazer e aí entrou agora a área da virgindade. E aí, o desconforto que eu sentia, nesse caso da virgindade, é que muitas pessoas riam de mim, debochavam de mim. E como eu fui esse tempo fanática, lá na rebeldia eu não queria namorar porque eu não queria, eu botava na minha cabeça que eu não queria sofrer por homem nenhum. Beleza. Fui pra religiosidade e as pessoas queriam me casar com outras pessoas e tudo, mais velhas, e que eu não ia escolher ninguém e eu que seria escolhida. Aí quando eu vim, fiz o curso de enfermagem, que despertou, eu vim para minha cidade com a minha mãe. Aqui eu dei um tempo de religião, aqui eu consegui um emprego em outra área completamente diferente. E aí eu resolvi. Com 36 anos, aí nessa evolução toda, eu tinha 36 anos. Aí eu falei, tá na hora. Eu mesmo senti vontade, ninguém me obrigou nem nada, mas eu senti o desconforto das pessoas zombarem de mim. Gente me dava apelido, sempre quando chegava a visita, que era parente em casa, falava dessa virgindade, mas tu ainda tá virgem, vai morrer virgem. Tinha gente que falava, a terra vai comer isso, coisa que você vê aqui na terra para você desfrutar. E, gente, era muito desconforto que eu passava, mas eu levava tudo na esportiva. Tinha as vezes que me incomodava um pouco, mas e tinha vezes que eu me sentia orgulhosa por falar que naquela idade, 36 anos, eu ainda era virgem. Olha só. Mas aí eu me dei a permissão de ter encontrado essa pessoa da minha adolescência ainda e a gente se reencontrar e eu falar, tá aí, esse daí seria uma boa pra fazer isso. Vamos lá. Aí foi quando eu me permiti viver isso, mas foram muitos desconfortos, mas graças a Deus. O que eu me alegro é que, mesmo nesse extremo de rebeldia, nesse extremo de religiosidade, eu não me perdi ao extremo para não ter a vida que eu tenho hoje. E se for falar, Elisângela, você queria voltar no tempo para... Muitas das vezes eu já pensei, se eu pudesse, se eu tivesse como voltar ao tempo, eu teria escutado meu pai e minha mãe para mim não ter ido embora com 15 anos de casa, iludida, achando que lá em Brasília ia ser uma coisa e não foi. Eu teria continuado, estudado, talvez feito uma faculdade, que meu pai queria muito, né, que eu exercesse terminasse uma faculdade, fizesse, né, concluísse, mas não foi isso. E hoje com essa mentalidade eu não voltaria não, porque quem eu sou hoje, eu sou muito feliz, porque eu não casei com qualquer um, eu não me obrigaram a casar, eu não permiti, eu permiti se eu sei viver aquela religiosidade porque eu quis, mas não é uma coisa que alguém botasse você é obrigado, não, ninguém me obrigou, e eu vivi aquilo. É bom que serviu de experiência, né, e hoje eu tô aqui contando pra vocês. E é isso. Eu sou muito grata por ser essa Elisângela de hoje, com 46 anos, mas muito feliz por eu descobrir esse amor por mim mesmo, viver nessa solitude de ter amor pela minha própria companhia
eu poder, eu mesma. E tem outra coisa também que a sociedade impõe muito em nós, é uma crença, eu creio que coletiva para algumas mulheres, que agora não, que eu acredito que tem uma porcentagem boa de mulher que não quer esperar que um homem venha socorrer ela e que ela vai, o homem que vai dar uma vida melhor para ela, que um homem que vai dar uma estrutura financeira para ela, não. Hoje eu sou muito feliz porque eu mesmo trabalho, eu mesmo tenho mais de uma fonte de renda, porque eu gosto de ter mais de uma fonte de renda. Eu gosto do dinheiro vindo dali. Eu estudo sobre educação financeira para me aprender a investir o meu dinheiro. E eu amo essa coisa de eu mesmo fazer o meu corre, sem precisar ter, e sem, eu já fui, tá? Eu já pensei, eu poderia ter alguém para me bancar, alguém para mim, mas não. Depois que o despertar chega na gente, a gente fala, não, mas peraí, não é que eu preciso de um homem para me bancar e eu ser feliz. Eu mesmo posso. Deus não me deu saúde, não me deu energia, não me deu disposição, não me deu criatividade, não me deu inteligência. Eu vou lá e faço. Usufruo disso. E tá ótimo. A vida que eu tenho hoje tá ótima. E é isso. Esse foi os relatos de uma mulher com 36 anos, virgem, que viveu essa experiência e que foi uma das melhores descobertas que eu já tive. Eu amei fazer isso, gente. E eu não me cobro, eu não me julgo. Pode ser que alguém que chegue aqui não tenha essa mentalidade e tá tudo bem. Eu respeito a tua e você respeita a minha e tá tudo bem. Mas essa descoberta, essa vivência, essa experiência foi ótima, maravilhosamente, viu? Muito, muito, muito mesmo. E é isso. E aí, você, se alguém que é virgem chegar aqui, se você chegar aqui nesse vídeo e também vive desconfortos ou já foi virgem na vida adulta e quer dividir aqui comigo alguns relatos, esse vídeo até ficou enorme, mas não tem problema. Não tem problema. Quem for chegar aqui e for se identificar com a minha energia, se conectar com a minha energia, vai ficar aqui, porque o assunto é bacana, é legal a gente poder compartilhar com outras mulheres. E se você quiser dividir a tua experiência, deixa aí, se tiver alguma pergunta. É isso, gente. Até o próximo episódio. Bye!